oro, por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Prisioneiro de Cristo Jesus. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, queridos. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Parece que se você examinar a frase, você começa a ler a frase e dizer assim: olha só, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade que me foi imposta, mas foi me imposta em favor de vocês. Não sei se você está percebendo assim, eu recebi uma responsabilidade, me foi imposta, você é obrigado a fazer isso, a favor de vocês, ou seja, ele não está fazendo uma coisa a favor dele, ele está falando a favor de vocês, e mais, ainda assim pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por um dom imerecido. Então eu recebi uma responsabilidade imposta pelo Senhor a mim, a favor de outras pessoas, mas foi uma responsabilidade que é uma graça. Olha só, alguém poderia pensar assim: é uma desgraça, eu vou ter que ficar preso, vou ter que ser martirizado, vou ter que sofrer uma porção de coisas em favor dos outros, e aí eu chamo isso de graça de Deus. É só quem tem a visão espiritual, quem tem realmente intimidade com o Espírito Santo, só quem visualiza as coisas do reino é que podem compreender o que Paulo está falando aqui, queridos. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Nós, gentios, recebemos isso. Deste Evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olha só, queridos, a intenção dessa graça de Deus era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Então Deus escolheu a igreja, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. E aí ele vai dizer no versículo 14, onde eu quero me reportar agora. Por causa disso, eu vou ler agora na Almeida Corrigida. Por causa disso, na NVI está: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Na Almeida Corrigida está assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por vezes, nós nos colocamos de joelhos diante de Deus a respeito de muitas coisas voltadas para nossas vontades, os nossos desejos e nossas ambições e as lutas que nós passamos. Talvez
você tenha se prostrado de joelhos diante do Pai porque você quer seu casamento restaurado. Talvez você esteja se ajoelhando diante do Pai porque você quer a sua casa própria. Talvez você esteja se ajoelhando diante do Pai porque você quer que sua empresa cresça. Pastor, há algum pecado em fazer isso? Não. Não há pecado nenhum em você fazer isso. Só que por vezes nós começamos a limitar a pessoa de Deus em coisas que são passageiras. E nós nos prendemos demais a essas coisas. A geração que nós vivemos hoje, a igreja dentro do Brasil, queridos, que vivemos hoje, é uma geração que eu posso dizer a você, nós estamos presos a essas coisas. Nossos joelhos têm se dobrado, muitas das vezes por causas que são passageiras. Não são poucas causas, mas não são pecados. Não é pecado. Não é pecado você se prostrar diante do Pai pela sua família, pela sua empresa, pelo seu trabalho. Não é pecado. O problema está quando a gente se põe de joelhos e fica focado somente nisso o tempo todo. E daqui a pouco a gente se vê tão focado nisso que quando Deus diz não, porque Deus pode dizer não para você, não vou te dar essa casa, não vou deixar a sua empresa crescer, não vou deixar você ampliar seus negócios. Ele pode dizer não para você e para mim, você sabe disso. E aí, como nós estamos tão voltados para isso, começamos a desanimar na nossa fé, e a gente começa a deixar de lado algumas coisas, e daqui a pouco começamos a achar que não vale tão a pena assim pagar esse alto preço por esse Deus que não responde do jeito que eu gostaria que fosse. E não são poucos os crentes que estão hoje longe das igrejas por essa razão. Por quê? Porque muitos pastores, pregadores ensinaram essas coisas. Você vai ter prosperidade, você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo, você vai fazer isso e você vai bombar na sua empresa. E aí não aconteceu, por diversos motivos. E aí uma série de pessoas estão frustradas, decepcionadas, porque Deus respondeu a um, não respondeu a outro. Só que Paulo está dizendo assim, eu tenho uma causa que me põe de joelhos. Só que essa causa que me põe de joelhos é superior a quaisquer coisas que esse mundo pode me oferecer. A causa pelo qual Paulo estava de joelhos era pela igreja. A causa pelo qual Paulo estava de joelhos era a favor de vocês. Ele estava falando, eu estou me pondo de joelhos a favor de vocês. Eu estou me pondo de joelhos a favor da pregação do evangelho do arrependimento. Eu estou me pondo de joelhos. Por quê? Porque Paulo via algo superior. Você acha que Paulo não queria sair da cadeia? Sim ou não? Claro que sim, queridos. Ele queria estar livre? Claro que sim. Ele não queria ver seus irmãos lançados na arena para ser comido por leões? Claro que sim. Você acha que Paulo não orou para que os irmãos não fossem martirizados? Claro que sim. Você acha que Paulo, que era, depois de Jesus Cristo, talvez foi o maior evangelista sobre a face da terra, e Deus usava ele poderosamente, será que ele não orou para que outros fossem curados? Talvez ele não tenha orado por todos esses que eram perseguidos. Claro que ele orou, os apóstolos oravam, mas Deus disse não. Deus disse não para eles, nesses casos. Mas eles mesmo assim morreram por amor a Jesus. Você está entendendo isso, querido? É simples isso, é simples, sim, é simples. Mas por que a gente precisa entender essa simplicidade e essa profundidade ao mesmo tempo? Porque talvez você e eu estejamos sofrendo por algo que é passageiro. A gente quer. É pecado pedir? Não. A gente deseja. O que eu estou colocando diante do Pai é alguma coisa que é ruim para a minha vida, para a vida de alguém? Não. Mas talvez Ele esteja vendo lá na frente e a gente não tem essa capacidade. Então Paulo está dizendo, por essa causa me ponho de joelhos.
enquanto você não colocar a tua causa primeira, fazer a vontade do Pai, enquanto você não colocar a tua causa primária, pregar o evangelho do reino de Deus, enquanto você não colocar a tua causa primeira, quando você estiver de joelhos, glorificar a Jesus e procurar testemunhar do evangelho de Cristo, onde você estiver levando o reino de Deus, enquanto você não colocar seus joelhos no pó e dizer: Senhor, tudo entregarei, tudo te entrego, está em tuas mãos, a faculdade que eu faço, a empresa que eu tenho, a empresa que eu trabalho, os negócios que eu quero fazer, se enquanto você não fizer isso e dizer: Senhor, está em tuas mãos, aqui estão os meus desejos, mas acima de tudo está a tua vontade, o teu querer, pela causa que me põe de joelhos, é aquele meu amigo que está lá no meu trabalho, que não conhece a Jesus, essa é a causa que me põe de joelhos, para que ele possa ser salvo. Você acha que se houver um governo de esquerda em nossa nação, a igreja vai parar, sim ou não? Claro que não! Ninguém parou a igreja de Jesus. A gente canta aqui, né? O Coliseu não parou a igreja. Lembra disso? A gente fica cantando. É legal a gente pular e dançar quando está cantando isso. E quando for a hora, porque a gente canta isso? Imagine os irmãos que estavam lá dentro daquele Coliseu, sendo comidos, dilacerados por leões, sentindo dor. Jesus instalou o dedo e disse assim: vou tirar a dor dele para ele não sentir nada. Eles sentiam, queridos. Será que eles cantariam essa mesma canção que a gente está cantando aqui, pulando e dançando? Talvez não, talvez de joelhos lá, se entregando, dizendo: eu me rendo, não tem mais nada que fazer, eu só me rendo a ti. Por essa causa eu me ponho de joelhos, por essa razão eu me ajoelho diante de Deus. Nós temos estado de joelhos pelo Brasil, sim, e não é de agora, queridos. Quantos atos proféticos vocês sabem aqui? Você que está online sabe que a igreja brasileira já fez. Quantos atos proféticos? Lembra lá na quadra? Quantos atos proféticos com a bandeira do Brasil nós já fizemos? Quantas vezes entrando com a bandeira, fazendo desfile com a bandeira, e clamando jejuando, colocando óleo sobre a bandeira? Quantas vezes nós já fizemos isso até hoje e vamos continuar fazendo? Nós queremos um lado, nós queremos que o Brasil possa se desenvolver debaixo dos princípios judaicos cristãos, continuar nesse rumo que nós estamos. Mas ninguém sabe aqui, ninguém pode dizer assim: vai ser isso, vai ser aquilo. Hoje a gente está vivendo isso, essa é a realidade. Ninguém sabe. Parece que Deus está nos testando no máximo. Mas se isso é o máximo, imagine se a gente for lançado na cova dos leões, como Daniel foi. Imagine se a gente for lançado numa arena. Imagina quantos missionários vocês já ouviram. Eu ouvi missionário contando que sua família sendo enterrada viva, filhos, esposa, enterrados, jogando terra. Lá no comunismo, fazendo isso, os caras jogando terra e dizendo: e aí? É para negar, se você não negar, vou enterrar vivos sua esposa, seus filhos. E ele olhando. Você pode imaginar isso, queridos? Ele assistir isso. Parece cruel, né, a gente falar isso, mas essa é a realidade. E jogando terra, até que vai chegando a terra no nariz, nos olhos. E aí a pessoa dizendo: você nega ou não nega? Você abre mão ou não abre? Imagine o nível de dor que a pessoa sente. Ele: não, eu me rendo a Jesus. Por quê? Porque eu tenho uma causa que me põe de joelhos. Eu vejo além disso. Eu vejo além disso. Há uma causa que nos põe de joelhos. Há uma causa que nos põe de joelhos. Essa causa são vidas. Vidas. Porque governo nenhum pode parar a igreja. Quando a igreja vai rompendo, quando a igreja vai anunciando, quando a igreja vai pregando, ninguém vai parar a igreja. Ninguém interrompe a igreja. Talvez vivamos porque é bíblico. Nós vamos viver momentos de perseguição da igreja, é bíblico, vai acontecer.
Se for para acontecer, para começar agora, porque a vingança está nos olhos, dá para ver. A raiva está nos olhos, dá para ver. Está montada a vingança. Então, se for para acontecer agora, que venha. Esteja preparado. Como vai ser? Não sei. Por uma causa me ponho de joelhos. Vidas, 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 vidas. A pregação do evangelho pelo arrependimento. Porque é esse evangelho que vai transformar o ser humano. É quando a igreja sair, romper e pregar e anunciar. E aí você vai atuar lá no seu ministério, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está atuando, onde Deus te colocou, lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Talvez você esteja lá atuando na sua empresa, talvez o dinheiro que você vai receber, você vai investir no reino de Deus, porque há uma causa maior que te põe de joelhos. E tudo que Deus vai te dar de renda financeira, além de suprir tua casa, Ele vai usar você para suprir o reino de Deus, e vai abençoar o reino de Deus, e Deus vai te dar isso para isso. Por quê? Porque há uma causa que te põe de joelhos, que é maior do que você vê nessa terra. Você não se prende a essas coisas, você não se limita ao que você está diante dos seus olhos. Há uma causa que te põe de joelhos, como Paulo disse, essa causa me põe de joelhos diante do Pai. Vidas, vidas, vidas. Então lembre-se disso, meu irmão. Você pode orar por situações que você está passando na sua vida pessoal. Você pode orar para conquistar coisas na sua vida pessoal. Você pode orar para que Deus abra portas na sua vida material. Mas nunca deixe que isso se sobressaia a uma causa que é superior, a uma causa que é eterna, a uma causa que transforma para a eternidade, a uma causa que quando Jesus te chamar, aquele que está do teu lado vai junto com você. Há uma causa que transforma vidas, há uma causa que transforma famílias, há uma causa que dá esperança para a vida eterna. Há uma causa, e essa causa são vidas, vidas para o Senhor Jesus. Nós não vamos parar de pregar o evangelho do reino enquanto nos for permitido. Se não for em 4 paredes, vai ser na sua casa, vai ser no seu trabalho, vai ser pelas redes sociais, vai ser pela forma que tiver que ser. O Espírito de Deus vai te dar direção e nós vamos continuar firmes. Nada vai mudar aquilo que Deus quer fazer através da igreja, porque quando chegar o tempo do basta, Ele vai nos tomar dessa terra e vai nos levar para a sua glória. Quando Ele dizer é o fim, chega, acabou, nós vamos olhar para os céus, as trombetas vão soar, nós vamos ouvir o som e Ele vai nos chamar pelo nome e será o fim de todas as coisas. Ele reinará eternamente e viveremos debaixo da sua glória. O sol escurecerá, porque a glória do Senhor ofuscará a glória do sol que Ele mesmo criou, porque Ele permanece fiel. Ninguém e nada irá impedir o que a igreja precisa fazer nessa terra. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é fiel. Coloque-se de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua o versículo 15, ele vai dizer: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele vai dizer na NVI: oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, aí ele vai falar da unidade, não está falando da unidade, vocês possam, juntamente com todos os santos, aí a gente vai compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade.
Talvez tem gente que está limitada a isso, só está compreendendo a largura, não consegue compreender o comprimento. Talvez não consiga compreender ainda a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aí ele vai dizer, aquele, ou seja, para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, só que ele vai colocar aqui, a partir, ou seja, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. De maneira excepcional, como igreja, e mesmo não tendo a presença de muitos irmãos aqui conosco hoje, resolvemos celebrar o Teu nome nesse domingo, 30 de outubro, às 9 horas da manhã, como igreja local. O Senhor tem propósitos que nós não compreendemos, mas sabemos que o Senhor tem um controle de tudo. Talvez alguém que esteja nesse lugar aqui, eu não sei, ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor. Talvez alguém chegou aqui e precisa entregar o seu coração e deixar Jesus reinar. Alguém que não passou por um momento, Deus, de te conhecer como único e eterno Salvador, de recebê-lo como único e eterno Salvador, mediante o arrependimento dos seus pecados, da confissão dos seus pecados, e entregar a sua vida, reconhecendo que Jesus foi a uma cruz e morreu por mim e por ele e por todos nós, e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, e hoje nos dá vida eterna. Pelo seu precioso sangue foi derramado. Esta é a causa que nos põe de joelhos, Pai, uma causa eterna. Se há alguém aqui em nosso meio hoje assim, se há, nós queremos orar por você. Talvez seja totalmente improvável, no domingo pela manhã, ter alguém que está aqui hoje, talvez pela primeira vez. Eu não sei se há, mas talvez se há alguém que quer receber Jesus, ou que estava querendo retornar a Jesus, voltar para Jesus, talvez seja o dia aceitável. Talvez seja o dia em que você vai dizer, eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você está perto de alguém que você não conheça, ou talvez você conhece, e você sabe que talvez ele precise conhecer Jesus, eu queria que você orasse com essa pessoa. Se tem alguém, eu não sei, mas se houver alguém, coloque a mão sobre o ombro dela, peça licença, ore por ela.